Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é domingo, dia 19 de agosto de 2024. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da lição da Escola Sabatina. Lembrando que este é um guia que nos leva ao grande mapa, que é a Palavra de Deus. Cada dia estamos aqui falando do amor do Senhor, falando da Palavra do Senhor, para as pessoas vulneráveis que muitas vezes não conseguem enxergar ou enxergam parcialmente e não podem ler a lição, não podem ler a palavra, não podem ler a Bíblia. Então esse é um canal criado com a finalidade de despertar luz, trazer revelação da pessoa de Cristo, dos evangelhos, do amor de Deus, para que todos se sintam muito bem. Hoje eu estou usando óculos preto, estou com a camiseta branca do Ministério de Lar e Família, do nosso amigo pastor Jairo, e é uma camisa branca com uma árvore à frente, uma cruz ao centro, apresentando a grande realidade de que a família vai brilhar se Jesus estiver no centro da sua existência. Querido amigo, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe, comente, deixe seu pedido de oração para que esse canal possa chegar avante, alcançando mais pessoas para Deus. A lição de hoje traz por título Jesus e as crianças. É interessante a gente verificar como Jesus usava os momentos reais, situações reais vividas por ele, pelos discípulos, para proclamar o seu amor e desmistificar conceitos equivocados que havia entre eles. Não era diferente a questão do trato com crianças. Vamos ler o texto e depois vamos comentar. Marcos 10, 13 a 16, Jesus fala assim, o texto fala assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Havia então uma questão aqui para ser resolvida. No mundo antigo, nos dias de Jesus, nas comunidades antigas, especialmente meninos, na cultura predominante masculina, eram crianças desejadas, mas muitas vezes passavam por dificuldades. Os riscos de morte eram elevados para as mães durante o parto e os recém-nascidos bebês e crianças. Então vejam o contexto. Diz o comentário da lição que as crianças ocupavam uma posição social inferior, semelhantemente à dos escravos. Então nós vamos encontrar isso em Gálatas 4, 1 e 2, uma citação. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então vejam a questão, até a própria Bíblia apresenta essa situação de uma questão social semelhante a crianças a escravos. No mundo greco-romano, crianças com deficiências físicas ou que fossem indesejáveis eram expostas e às vezes até jogadas em um rio. Então é diante desse contexto em que os discípulos, quando veem mães, pais trazendo crianças, eles impedem, porque eles viam, talvez, como Jesus estava dando atenção às crianças, mas viam as crianças de maneira diferente, como se elas fossem indignas de estarem ali. E aí onde Jesus defende, entra em defesa da criança, em defesa de um conceito. Quem não se tornar como uma criança não vai entrar no reino de Deus. Então Jesus defende Jesus vai contra aquela ideia de minoritários, de pessoas serem discriminadas, rejeitadas, tratadas de maneira inferior só por causa da sua condição social ou por causa de alguma questão socioeconômica. E aqui nesse caso, no Evangelho, Jesus tem essas reações
surpreendente em relação às pessoas, e especialmente em relação às crianças, da maneira como elas devem ser tratadas. Quando a gente entra no âmbito da questão, a gente vai compreender por que os discípulos queriam impedir as crianças de ir a Jesus e como Jesus reage de maneira contrária a essa ideia. E ele quer dizer que o reino de Deus pertence às crianças. Devemos receber as crianças e receber o reino de Deus como uma criança, na atitude de uma criança, provavelmente com uma referência simples, da confiança simples e irrestrita que as crianças têm em Deus. Hoje eu estive pregando numa igreja e quando eu chamei à frente no apelo, para que viesse à frente as pessoas que querem ir para o céu, que desejam ter a bênção especial de Deus, a primeira que veio correndo até a frente e ficou do meu lado, e eu pude colocar a minha mão no ombro, foi uma criança. Como elas são acessíveis ao chamado de Jesus, querem ser semelhantes ao Senhor Jesus. E a senhora White coloca aqui uma responsabilidade que temos que ter em relação às crianças. Não falem de religião como de uma coisa que as crianças não possam compreender, nem procedam como se não esperasse, se esperasse delas que aceitassem a Cristo. Não lhes deem a falsa impressão de que elas devem renunciar a tudo quanto faz a vida agradável. Ou seja, você pode melhorar seu trato com as crianças, você deve pregar o evangelho. A Ellen White fala isso no livro A Ciência do Bom Viver, página 21. Vejam, meus queridos, há muitas coisas que podemos resolver. E no mundo do MAP, que é o Ministério Adventista das Possibilidades, temos uma responsabilidade muito maior de despertar nossa vida, despertar a nossa igreja para o cuidado das pessoas que são marginalizadas, deixadas de lado. Graças a Deus, em nossos dias, as crianças são amadas e recebidas, mas nem sempre foi assim. Que nós possamos ter a simplicidade, a confiança de uma criança e nos preparar para salvar pessoas e também nos preparar para o reino dos céus. Eu oro por você, e você ora por mim, para que a gente possa alcançar essa bênção. Vamos fechar os olhos. Senhor, nos ajude a compreender o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia e a ter a nossa simplicidade como uma criança, a nossa atitude para com as crianças e para com todos os tipos de pessoas, como Jesus teve para com as crianças. Dá essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia e você?